Que a paz seja com todos, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por Ele preservar a nossa vida, por Ele nos dar a oportunidade de iniciarmos o estudo de uma nova série na Palavra de Deus. Nós somos agradecidos a Deus por cada um de vocês, onde quer que vocês se encontram, vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, clicam no dedinho de joinha, e também nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Josenildo Santana, é de Jardim Tranquilidade, Guarulhos, São Paulo. Terezinha Santana é de Cícero Dantas, na Bahia. Leonor Maia é de Portugal. Cacilda Santos é da Agrovila 21, na Serra do Ramalho, na Bahia. E ela manda aqui um abraço especial para o seu irmão, Valdeci, lá em Guanambi, também na Bahia. Anísia Marli Stork é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Simone é de Francisco Aires, no Piauí. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos por nos conceder a vida, por nos proteger. Nós estamos agradecidos porque podemos ainda estudar a Tua Palavra, termos liberdade para falarmos da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque estamos iniciando uma nova série de estudo na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, com cada um daqueles que estão estudando conosco, que a nossa mente seja aberta para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que têm as suas necessidades físicas, materiais, espirituais, familiares. Tu conheces cada um. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, Pai, nós confiamos em Ti e esperamos de Ti as bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos e vamos, a partir de hoje, iniciar uma nova série. Nós vamos juntos estudar a carta de Paulo aos Efésios. Nós queremos que você acompanhe conosco aí na sua Bíblia. Neste momento em que você está ouvindo, não é possível você talvez acompanhar a leitura na sua Bíblia, mas anote aí o verso bíblico e depois leia na sua Bíblia. Marque na sua Bíblia os versos que nós aqui citamos, que nós lemos. Isso é importante, irmãos, nós termos intimidade com a Bíblia. E não deixe, se você ainda não tem a Bíblia, não deixe de adquirir uma Bíblia. Por quê? Porque, como nós dissemos na série passada, eles estão querendo acabar com a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, e reescrever uma nova Bíblia, sem, claro, a unção do Espírito Santo, porque este livro sagrado, a Bíblia, ela é o poder de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e quando nós lemos a Bíblia, nós temos a certeza da presença do Espírito Santo conosco para nos ajudar a entender a sua palavra. Então, comece a ter intimidade com a sua Bíblia. Não deixe a sua Bíblia encostada ou colocada lá numa prateleira, numa estante, empoeirando. Comece a usar todos os dias. Depois que você ouvir os comentários que nós fazemos e anotar os versos bíblicos, vá na sua Bíblia e leia. E marque, sublinhe na sua Bíblia. Pinte de alguma cor, se você tem lápis de cor, para que você possa destacar os versos que nós estamos lendo. E o apóstolo Paulo, ele escreveu para os Efésios porque eles estavam vivendo tempos difíceis para seguir a Jesus. E então, durante essas próximas semanas, nós vamos estar aprendendo aqui na carta de Paulo aos Efésios como é que nós seguimos Jesus em tempos difíceis. E como nós falamos também na série passada, que terminou na semana passada, nós temos uma grande crise que está diante de nós. Vocês já perceberam as mudanças que estão acontecendo? As pessoas de bem não têm valor nenhum, as pessoas que falam a verdade não têm valor. Eles estão invertendo. As pessoas que têm problemas
Essas é que são valorizadas, as pessoas que falam mentira, e eles falam com tanta ênfase, com tanta certeza que parece e vai se tornando uma verdade. Então, irmãos, é hora de nós nos unirmos, conhecermos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus falando conosco e aprender como é que nós deveremos fazer para seguir Jesus em tempos difíceis. O apóstolo Paulo, ele visitou a cidade de Éfeso algumas vezes, e da última vez, na terceira viagem missionária, Paulo ficou ali em Éfeso por cerca de 3 anos. É bastante tempo, não é? Paulo era um missionário, ele era itinerante, ele andava de país em país, cidade em cidade, continentes, né, que ele atravessava, e depois acaba que Paulo ele é preso por causa da sua fé, por causa do testemunho, e agora ele estava esperando já a sua morte na prisão. E ele então, ali na prisão, ele escreve para os crentes lá em Éfeso, a cidade que ele foi tantas vezes e que lá permaneceu da última vez por 3 anos. Ele escreve para esses irmãos para que eles se fortalecessem na fé. E então, estes mesmos conselhos que o apóstolo Paulo deu aos crentes lá de Éfeso, esses conselhos servem para nós hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é eterna. E aquilo que foi escrito há 2.000 anos atrás, ou há 3.000 anos, como foi o caso do Antigo Testamento, elas são atuais para nós hoje. É o poder de Deus que vai atuando. E é claro que nós vamos estudando a Bíblia, lendo o que Paulo estava dizendo, ou que outros escritores bíblicos disseram em alguma ocasião, e isso é transportado para nós hoje. Aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, ele desenvolve aqui 4 metáforas. Isso nós vamos ver no decorrer dessas semanas que nós vamos estar estudando. Ele diz que os crentes compõem o corpo de Cristo. Então, os crentes precisam estar unidos, assim como o corpo tem vários membros, né? Cristo também. O corpo dele tem vários membros, mas a unidade, a fé é uma só. Nós somos um templo vivo, construído por meio do sacrifício de Jesus lá no Calvário. E Paulo também considera a igreja como a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo está olhando em direção a uma grande cerimônia de casamento, quando o noivo virá para reivindicar essa igreja, essa noiva como dele. E então também Paulo usa a metáfora para que nos lembre que nós somos parte de um exército. Nós fazemos parte deste exército que luta pela paz em nome de Jesus, combatendo as forças das trevas no poder de Deus enquanto nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus. Essas metáforas Paulo desenvolve no livro de Efésios, que nós vamos estar estudando com vocês. E quando lemos em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, nos diz a palavra de Deus: Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Jesus, ele veio revelar o mistério da sua vontade segundo o seu propósito. Esta foi a missão de Jesus aqui na terra, revelar o seu mistério. O apóstolo Paulo, ele, quando fez a sua primeira viagem missionária, nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 18, versos 18 a 21, diz assim: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Príscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. Vejam, Paulo então saiu de Corinto, né? Foi para a Cencreia,
E depois da Cencreia, ele de navio foi até a Síria e aí chegaram ao porto de Éfeso. Ali Paulo deixou Áquila e Priscila. E Paulo então disse que ele voltaria porque os irmãos queriam que ele ficasse. Por quê? Vejam que Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele procurava primeiro uma sinagoga de judeus. Por quê? Porque ele era judeu. Ele havia se convertido ao cristianismo, agora era um judeu cristão. E se tornou um apóstolo, um mensageiro, um pregador da palavra de Deus. E ele então ia nas sinagogas para poder falar desse Jesus que veio e deu a sua vida, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade e se converter à verdade, ao cristianismo. E as pessoas então, quando Paulo precisou partir, pediram que ele ficasse, mas ele disse que ele voltaria. Se Deus assim permitisse, ele estaria então de volta para falar novamente aos irmãos. Éfeso, ali onde Paulo estava, era uma das maiores cidades do Império Romano. Naquela ocasião, a população de Éfeso era em cerca de 250 mil habitantes. Éfeso era a capital de uma das províncias mais ricas do Império Romano, que era a província da Ásia, que abrangia grande parte do que hoje conhecemos como Ásia Menor. E na época de Paulo, a província da Ásia desfrutava de crescimento e prosperidade. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade portuária. Éfeso também estava no trajeto de importantes rotas terrestres, embora o povo adorasse muitas divindades na cidade. Ártemis, que era chamada Diana na mitologia romana, considerada a deusa protetora da cidade. Essa Diana era uma deusa suprema para eles. Então, a adoração a Diana era o foco de cerimônias cívicas, jogos atléticos e também de celebrações anuais. E então Paulo retornou em sua terceira viagem missionária e permaneceu ali em Éfeso por 3 anos. E o apóstolo Paulo ele dedicou um tempo significativo a Éfeso com intenção de fundar firmemente o cristianismo naquele lugar. E aqui em Atos 19, nos versos 13 em diante, nos diz a palavra de Deus: alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessavam suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. Vejam o que aconteceu. Ali 7 homens, possuídos de espírito maligno, eles começaram a querer atrapalhar o trabalho de Paulo ali em Éfeso. Mas Paulo fez com que esse espírito maligno deles também fosse expulso e logo toda a cidade ficou sabendo. E aí eles começaram a levar os livros que eles tinham de encantamento, de magia e queimar em praça pública, e totalizou ali cerca de 50 mil moedas de pratas, 50 mil denários. Era muito dinheiro que estava envolvido ali. Mas, então Lucas está aqui compartilhando essa história e esses homens misturavam o nome de Jesus e de Paulo em seus encantamentos e passou então a ser isso um equívoco. Nós precisamos, irmãos, saber que o inimigo, ele trabalha. O inimigo, ele quer atrapalhar a obra de Deus. Mas nós precisamos ter comunhão com Deus para que possamos agir no momento certo, para repelir o inimigo, para poder fazer com que a palavra de Deus e o nome de Jesus prevaleça. Nós queremos
agradecer a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para podermos dar continuidade a esse nosso primeiro estudo desta série, mas nós queremos deixar um verso bíblico para a nossa meditação e queremos ler em Efésios capítulo 6 e no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que Deus nos abençoe.